Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao verso 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o verso 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente no texto que nós lemos. Vamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, irmãos, um dos erros que é um erro antigo, na verdade, mas um erro que se comete com frequência no meio chamado evangélico e até não evangélico, no meio cristão, vamos dizer assim, de forma geral, é de acharmos que existe uma espécie de tropa de elite espiritual. Os super crentes, pessoas que estão mais próximas de Deus, pessoas que são, quem sabe, detentas ou pessoas que conhecem o segredo de Deus, pessoas que são mais íntimas da divindade, como disse um pastor no passado, são secretários da divindade. E esse é um erro muito grande. Esse é um erro, nós acharmos que nós
crentes comuns, não podemos ter intimidade com Deus, acesso a Deus, comunhão com Deus, e não podemos desfrutar de algo maravilhoso na nossa própria vida. É um grande erro achar que isso é reservado para alguma elite ou uma tropa de elite espiritual. Eu me lembro que eu participei há algum tempo num congresso, e o pastor que pregou nesse congresso convidou os pastores depois para uma reunião, numa sala separada. E esse pastor então disse para nós pastores que estávamos ali: na igreja eu prego, leiam a Bíblia. Mas para os pastores eu digo, busquem intimidade com Deus. E eu achei estranha aquela frase dele. Primeiro porque ele estava colocando uma intimidade com Deus à margem da Bíblia. E segundo porque ele estava colocando os pastores numa categoria diferente dos crentes. E a Reforma Protestante pregou o sacerdócio universal de todos os crentes. Que todos nós, através de Jesus, podemos ter intimidade com o Senhor. Paulo trata desse assunto aqui. Esse é um dos assuntos que Paulo trata aqui nesses versículos finais do capítulo 1 da sua carta aos Colossenses. Deixa eu fazer um resumo rápido do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, para entendermos um pouco o contexto e pegarmos o fio da meada, entendermos o que Paulo quer dizer com essas palavras. Vamos imaginar, eu gosto de imaginar a situação. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos. Ele fundou a igreja e ele cuidava da igreja ali em Colossos, uma cidade que ficava na Ásia Menor. E Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo, que estava lá em Roma, preso, encarcerado. E Epáfras então chegou para Paulo, apóstolo, e contou para Paulo da situação da igreja lá de Colossos, onde ele era pastor. E Epáfras falou para Paulo do progresso da igreja dos Colossenses, do progresso da fé, do progresso que eles estavam tendo no Evangelho. Mas Epáfras também falou a respeito dos perigos que a igreja estava enfrentando, que eram basicamente dois. O perigo daquilo que nós temos conhecido como heresia colossense. Essa heresia, dentre outras coisas, pregava que Cristo não era suficiente e que a espiritualidade era dada somente a um grupo de elite, aos iniciados, que tinham uma intimidade especial com Deus. E além disso, eles tinham também e enfrentavam o perigo de voltar às doutrinas ou às práticas pagãs que eles tinham antes da conversão. Então Epáfras levou essa notícia para o apóstolo Paulo. E Paulo então decidiu escrever uma carta, mesmo sem conhecer aquela igreja. Paulo escreveu a carta aos Colossenses, essa carta que nós temos então nas nossas mãos. E aqui no capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo faz uma saudação, nós temos o prefácio. Do verso 3 a 8, Paulo agradece a Deus pela igreja de Colossos. E do verso 9 até o verso 14, Paulo ora pelos crentes daquela igreja, para que eles pudessem estar plenos de Deus e plenos de boas obras. A partir do verso 15, Paulo faz uma citação de um hino cristão que era cantado naqueles dias, um hino que ressalta e exalta a pessoa de Jesus Cristo, falando que Cristo então deve ter em todas as coisas a primazia. E no verso 20 do capítulo 1, Paulo diz algo maravilhoso. Paulo diz: Deus está em Cristo, ou estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aí Paulo passa então para o verso seguinte, e ele fala que esse Deus que reconciliou o universo em Cristo Jesus é o Deus que reconcilia pessoas com Deus, pessoas que estavam afastadas, distantes, eram inimigas de Deus, e em Cristo Jesus foram reconciliadas. Essa reconciliação, diz o verso 22, foi feita mediante a morte de Jesus na cruz. E os reconciliados, diz o verso 23, devem permanecer firmes na fé e firmes na esperança. E aí então nós chegamos nos versos que nós acabamos de ler, o texto lido. Paulo considera agora o seu próprio papel
no plano redentor de Deus e o relacionamento que ele espera estabelecer com aquela igreja, mesmo sem conhecer aquela igreja. Qual que era o propósito de Paulo? Defender o seu ministério diante de possíveis acusações e também estabelecer uma relação íntima com aqueles crentes e demover deles essa doutrina falsa que o texto fala e chama de a filosofia, que era uma mistura de religiões pagãs, gregas, filosofia secular e judaísmo. Então esse é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Há duas divisões claras aqui no texto, só para a gente entender, para a gente entrar na mensagem de hoje. No verso 24 e 25, Paulo fala do seu ministério entre os gentios, aqueles que não eram judeus. E do verso 26 a 29, Paulo apresenta a sua mensagem àquela igreja. Duas considerações bem rápidas eu quero fazer. A primeira delas, quando Paulo diz aqui: preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Esse é um texto difícil. Paulo não está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi completo e que ele estava agora acabando o sacrifício de Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que cada crente tem, em certa medida, o sofrimento de Cristo na sua própria vida. Nós vamos comentar sobre isso no decorrer da mensagem. E a outra expressão que eu quero também considerar é a expressão que Paulo usa aqui, dizendo o mistério que estivera oculto. Paulo está usando uma palavra dos falsos mestres para dizer que aquilo que estava oculto na mente, no coração de Deus, que era dado somente a um povo, o povo de Israel, é agora revelado de forma clara para todas as pessoas. E esse mistério é o próprio Jesus, é o Evangelho, é a mensagem da salvação que chegou aos gentios. E tem uma expressão nesse texto maravilhosa, e eu quero usar essa expressão como a nossa mensagem dessa noite. Porque esse texto é um texto que salta ao nosso coração com um impacto tão forte, irmãos, que se nós compreendermos, vivermos, executarmos, praticarmos, demonstrarmos isso no nosso dia a dia, nós vamos fazer diferença no mundo, nós vamos entender o Evangelho e nós vamos realmente viver uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. E eu quero então trazer tudo isso que eu falei aqui em forma de contexto para a vida e para o contexto da nossa igreja, para a vida de cada um de nós. E o nosso tema então é tirado do versículo, quando Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E eu quero usar isso de uma forma mais pessoal. Cristo em nós, a esperança da glória. Que coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender os sofrimentos dos discípulos de Cristo como parte do pacote. Em segundo lugar, aceitar o desafio de um envolvimento com a igreja como servos. E em terceiro, fortalecer a vida na esperança que há em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. E para entendermos isso, eu quero em primeiro lugar falar sobre o que Paulo chama de nossos sofrimentos aqui no verso 24. E eu quero falar desse sofrimento como parte do pacote do discipulado cristão. Notem os irmãos o que diz o versículo, eu repito a leitura, verso de número 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, em certo sentido, está ensinando que não só ele, mas todos nós temos o sofrimento como uma espécie de parte do pacote que Deus tem para nós. Ou seja, viver uma vida cristã sem sofrimento, sem perseguição, sem oposição, é viver uma vida que não é cristã. Paulo diz aqui, o resto das aflições de Cristo. Não se trata de completar algo que Cristo não acabou, como eu disse na introdução. A ênfase de Paulo aqui é nas consequências do discipulado cristão.
Em outras palavras, se você é um discípulo de Jesus, se Jesus entrou na sua vida, se Ele é o seu Salvador, então, meu querido irmão, espere perseguição, oposição, luta, dificuldade. E é uma razão muito simples para isso. O mundo não aceitou a Cristo e não aceita os seus discípulos. Isso está dito lá em João capítulo 15, verso 18 e verso 19. Jesus diz: se eles me chamaram de Beelzebu, quanto mais a vocês que são os meus discípulos. Se o mundo me odeia, o mundo há de odiar vocês também. Jesus deixou claro isso para nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se nós desejarmos viver uma vida de forma piedosa, nós seremos perseguidos. Mas talvez você diga: mas pastor, eu vivo em paz, eu não quero perseguição. E eu também não. Há alguns lugares hoje no planeta que essa perseguição é física. Há pastores que estão sendo condenados à morte. Há cristãos que estão sendo torturados hoje no mundo. Mas há uma perseguição ideológica, de ideias, no nosso tempo, no nosso país. E ela também é uma perseguição terrível. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos estar dispostos a enfrentar esses sofrimentos que o mundo muitas vezes impõe sobre nós. Faz parte do pacote. Essa teologia da prosperidade, de que aceite a Jesus e tudo vai estar tudo certo na sua vida, essa teologia não é bíblica. A teologia bíblica é essa que Paulo apresenta aqui para nós. O resto das aflições de Cristo. Mas Paulo diz algo interessante, que nesse contexto do sofrimento, Paulo fala que ele sofria a favor da igreja. Não é um sofrimento de autopurificação, de expurgação dos seus próprios pecados. Paulo não está sofrendo para se purificar. Paulo diz que ele suporta alegremente os sofrimentos em Cristo Jesus, porque isso ia produzir saúde, vida, benefício para a própria igreja do Senhor Jesus. Os sofrimentos suportados com alegria devem ser sempre em favor do corpo de Cristo, em favor da igreja. Por uma razão muito simples. Sabe, a fé que nasce na adversidade, no momento da aflição, ela desenvolve o caráter de ser uma fé mais firme. A fé que nasce na bonança, na tranquilidade, é uma fé frequentemente rasa, desprovida de conteúdo. Mas a fé que nasce na adversidade, na luta, na provação, na perseguição, ela desenvolve o caráter de ser fé firme. Essa é a nossa história, a história da Igreja Presbiteriana de Jaú. Eu gosto do que o reverendo Luiz Rodrigues Alves conta num artigo que ele escreveu sobre a história da nossa igreja. E quando ele fala a respeito do reverendo da Gama, que foi espancado na praça da cidade, que foi extremamente judiado. E ele conta então que aquele foi um batismo de sangue, um batismo de fogo, que o sangue de um cristão foi marcado no início do evangelho aqui na cidade. E aí ele narra logo em seguida: por isso o evangelho prosperou, por isso a igreja floresceu. E o reverendo Nelson Bordini Marino me contou algo que eu achei, eu não sabia, nunca tinha lido isso, eu não sei se alguém já leu isso na história, mas ele contou que quando o reverendo da Gama saiu de Jaú, depois de ser espancado, lá no alto da colina, na encruzilhada ali que vai para Bariri, para Araraquara, ele se ajoelhou ali. E ele disse: Senhor Deus, plante aqui nessa cidade uma igreja forte e firme, que se torne um celeiro do evangelho para toda a região. E Deus honrou a oração desse homem, mas que pagou o preço de ser um discípulo de Jesus com perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente vão ser perseguidos, física, ideológica ou moralmente, às vezes nessa sociedade tão corrupta, tão desumana e tão interesseira e egoísta que nós vivemos. Ser discípulo de Jesus hoje no Brasil não é fácil, porque é nadar contra a correnteza dos valores mundanos. Mas eu preciso escolher a quem eu quero servir: a Deus ou as riquezas, a Deus ou o consumismo,
a Deus ou a mentira, a Deus ou esse jeitinho brasileiro que é demoníaco, a Deus ou ao outro Senhor. Não há, na verdade, uma escolha de servir ou não servir, a escolha é a quem servir. Segundo lugar, se Paulo fala aqui do sofrimento como parte do pacote do nosso discipulado cristão, em segundo lugar, Paulo fala do serviço como parte daquilo que nos cabe das mãos de Deus. Olha o que diz o verso 25 ao verso 27. Paulo está falando do seu serviço e do serviço da igreja, da qual, ou seja, da igreja, do corpo de Cristo, me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Paulo está falando então que ele é um ministro. E é interessante, irmãos, que a palavra ministro, ou ministro da parte de Deus, é a palavra diáconos no grego, que pode ser traduzida também por servo, mordomo. E Paulo está dizendo então que ele é um ministro da igreja, ele é um servo da igreja, um servo do corpo de Cristo. O ministro do corpo de Cristo é o que serve a igreja de Cristo. E não só Paulo deve participar dos sofrimentos, nós também precisamos, em certa medida, participar dos sofrimentos em Cristo, mas precisamos também servir a Cristo na igreja. E assim como Paulo, você e eu também somos chamados a servir a Deus. Eu não fui chamado para ser servido, mas para servir, porque Jesus nos deu o exemplo. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. Qual é a sua posição na igreja no sentido de servir ou ser servido? O que mais você procura? Vocês já repararam como a gente gosta de ser servido? A gente quer o melhor lugar, a gente quer o conforto maior, a gente quer aquilo que agrade a gente, mas poucas vezes a gente se dispõe a servir. Isso me faz lembrar uma historinha que eu já contei algumas vezes até, de um missionário que foi pregar, e ele foi fazer um trabalho evangelístico, e naquele dia a igreja estava cheia, e o missionário então, olhando para aquela igreja cheia e chegando visitas, porque muitos foram convidados para ouvir a palavra de Deus, o missionário disse então para a igreja e para os irmãos crentes: irmãos, vocês que são membros da igreja, por favor, fiquem em pé e deixem os visitantes sentar. Alguns se levantaram, mas alguns não se levantaram. E aí o missionário não quis perder tempo e disse: vocês, irmãos da igreja, por favor, levantem, fiquem em pé, deixem o visitante sentar. E tinha um irmãozinho bem ali na frente, eu não vou olhar para ninguém aqui, e ele não saía de jeito nenhum. E aí o missionário foi ficando intrigado com aquilo, e ele disse: meu irmão, você que está sentado aí, fica em pé. E aquele irmãozinho lá no íntimo dizia: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o missionário disse: eu estou falando com você, meu irmão, sai desse lugar, você está podre de orgulho, sai desse lugar, deixa o visitante sentar, você está podre de orgulho. E aquela hora aquele senhorzinho lá da igreja levantou com toda a raiva, e o missionário falou assim: eu vou apanhar. E aquele irmãozinho saiu da igreja, foi embora. E o missionário fez o trabalho de evangelização, muitas pessoas se converteram. No outro dia a campanha continuava, a igreja cheia, e o missionário ali pedindo para os crentes se levantarem, para os visitantes sentarem. Apareceu o irmãozinho, aquele lá do lugar. E ele foi na direção do missionário, e o missionário gelou da cabeça aos pés. E aí ele chegou para o missionário e disse: missionário, eu preciso dizer uma coisa para você. Ontem, quando você me disse aquilo, que eu estava podre de orgulho, eu estava podre de orgulho. E eu fui para casa pensando naquelas palavras: podre de orgulho, podre de orgulho. Eu dava um passo, podre, outro orgulho. Virava para um lado da cama, podre, para o outro, orgulho.
E pastor, eu estou aqui, quero pedir perdão a Deus e ao irmão, porque eu era uma pessoa voltada só para mim, e eu não estava disposto a servir. Não é o caso seu, eu espero, mas eu espero de coração que você esteja aqui para servir, para ser servo, ministro, diácono, mordomo da igreja que não é sua e nem minha, mas é do Senhor Jesus. Por uma razão, Paulo diz, para que a palavra de Deus seja aplicada, para que a palavra de Deus faça diferença, para que a palavra de Deus possa prevalecer nas nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz também que ele era ministro do mistério, o mistério que estava oculto, mas foi revelado em Cristo Jesus, o mistério que é o próprio Evangelho, conforme diz o verso 27. O mistério é, portanto, uma verdade que tem permanecido desconhecida se Deus não a houvesse revelado, ou teria permanecido desconhecida se Deus não a houvesse revelado. Em outras palavras, irmãos, nós também somos ministros não só da igreja, nós somos ministros do Evangelho aos gentios, às nações, aos povos. Nós somos servos de Deus, nesse mundo de Deus, para pregar o Evangelho de Deus, para que pessoas possam ser tiradas das trevas e trazidas para a luz. Ministro do mistério de Deus, do Evangelho de Deus, que estava oculto, que era dado a um povo de Israel, mas que foi dado às nações quando Jesus Cristo veio. Mas eu quero terminar. Falei sobre os sofrimentos como parte do pacote do nosso discipulado cristão. Em segundo lugar, sobre o serviço como parte da nossa tarefa que nós recebemos das mãos de Deus. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre essa verdade que nós apresentamos como tema, Cristo em nós, que seria a parte da esperança da glória em nós. E é isso que está dito aqui do verso 27, a última frase, o verso 28, o verso 29. Que versículo maravilhoso esse. Sabe uma das coisas que eu gosto de Paulo? Paulo está despedindo, ou está saudando, ou está fazendo alguma recomendação, e ele vem com uma pérola dessa. Claro, inspirado por Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Em primeiro lugar, quero ressaltar essa expressão, Cristo em vós. O mistério, na verdade, é o próprio Cristo. O que era inimaginável se tornou possível. Aquilo que ninguém jamais podia imaginar, nenhum gentio, nenhum brasileiro, ninguém fora do círculo judaico podia imaginar, e nem mesmo o judeu podia imaginar, se torna uma realidade. Cristo em vós, não simplesmente convosco, não simplesmente ao lado, não simplesmente atrás ou à frente, mas dentro, fazendo morada como templo do Senhor nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabemos que aquela promessa feita a Abraão lá no passado se torna uma realidade agora em Cristo Jesus. Que a promessa confirmada pelos profetas como Ezequiel se torna uma realidade aqui. Ezequiel pregou dizendo que haveria um tempo que Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo, e que ia colocar no coração do seu povo uma nova lei, não escrita em tábuas, em pedras, mas no coração, e faria esse povo então amar o Senhor, viver na presença do Espírito do Senhor. Que coisa mais maravilhosa que existe nesse universo. Esse Deus que é o Criador de todas as coisas, conforme diz Paulo nos primeiros versículos. Aquele que é a imagem do Deus invisível. Aquele que é o Senhor da igreja. É o Deus que vem fazer morada. Vem tabernacular, fazer o seu tabernáculo em nós, no nosso coração, na nossa vida. E isso é uma grande verdade, e eu espero que seja a verdade da sua vida, porque Cristo não faz morada num coração religioso simplesmente. Cristo não faz morada num coração que está cheio de inveja, cheio de mágoa, e que não tem a consciência dos seus pecados. Cristo faz morada na vida daquele que verdadeiramente abre o seu coração, que o aceita como Salvador. Cristo em vós,
a esperança da glória. E essa é a segunda frase que eu quero destacar: a esperança da glória. Esta é a herança dos santos na luz. Paulo tem em mente aqui não só a bendita verdade da salvação, mas a manifestação total da glória de Cristo. Paulo está dizendo que a presença de Cristo em nós, no nosso coração, é uma garantia de que nós vamos um dia estar na presença dele lá no céu. Paulo tem em mente a restauração de todas as coisas. A presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo, irmãos, é a nossa esperança futura. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 8. Ele fala, por exemplo, que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E que o Espírito de Deus presente no nosso coração é a garantia de que nós vamos ser transformados de glória em glória e seremos transformados na presença do Senhor. Cristo em nós, através do Espírito Santo, é tanto o penhor da nossa herança como o selo da nossa salvação. Ou seja, é o antegozo do céu, é desfrutar já agora das delícias que vamos desfrutar totalmente quando Jesus voltar. E a garantia de que vamos para lá, e que nada pode nos tirar desse caminho da salvação. Cristo em vós, esperança da glória, que é muito mais do que uma expectativa, é uma certeza. Mas Paulo diz algo aqui interessante no verso 28. Eu quero rapidamente comentar sobre as 3 palavras que Paulo usa aqui. Ele fala sobre anunciar, que seria o ponto-chave aqui desse versículo, e advertindo e ensinando. Ou seja, serão as maneiras como nós anunciamos. Anunciar, só para a gente entender, por isso eu coloquei aqui. Anunciar, no grego, significa promulgar, declarar, proclamar publicamente. O anúncio, diz Paulo, é feito de 2 maneiras. Quais são elas? Advertindo, ou seja, admoestando, apelando à mente da pessoa. E, em segundo lugar, ensinando, conduzindo a pessoa ao conhecimento daquela verdade. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui no verso 28, que Cristo em nós, a esperança da glória, era algo que ele anunciava publicamente. Como? Advertindo, apelando à mente das pessoas e apelando à vida das pessoas. Em outras palavras, você e eu precisamos também usar esse método na proclamação do Evangelho. Precisamos anunciar publicamente, convidando as pessoas a pensar no Evangelho, mas não só isso, a viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui no verso 28. Mas ele diz algo interessantíssimo também, nesse mesmo versículo. E eu coloco isso aqui como ponto 4 desse item. Todos com toda sabedoria. Olha o versículo. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quantas vezes aparece a palavra todo? Todo homem, toda sabedoria, todo homem. Qual que era a heresia de Colossenses? Alguns homens. Uma elite, uma tropa de elite espiritual. Eles são aqueles que têm o conhecimento de Deus. E aí Paulo está dizendo exatamente o contrário. Não há uma tropa de elite espiritual. Todos devem se enriquecer de toda a sabedoria para se tornarem perfeitos na presença de Cristo. Coisa maravilhosa. O Evangelho, a plenitude de Cristo é para todos nós. Por isso, irmãos, e por essas razões ou outras também, nós desprezamos qualquer doutrina elitista. Por isso nós desprezamos a doutrina dos Mormons, que pregam por aí que houve uma revelação especial para alguém em determinado momento. Por isso nós desprezamos a doutrina adventista, que prega que Ellen White recebeu uma revelação especial. Por isso nós desprezamos a doutrina da Congregação Cristã do Brasil, porque também prega esse tipo de elitização espiritual. E desprezamos outras, neopentecostais que existem por aí, porque pregam exatamente essa heresia, que nasceu lá em Colossenses, que ressurgiu como um contra-ataque do império mortal, e tirando crentes da busca de Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero terminar
E o último ponto aqui desse item 3, falando do esforço humano e da eficácia do poder de Deus. Olha o que diz o verso 29, irmãos. Paulo termina dizendo assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Para isso é que eu também me afadigo, diz Paulo. Paulo se esforçava, Paulo se dedicava, ele suava, ele fazia isso em oração, em pregação, e essa é a tarefa da igreja. Nós devemos nos esforçar, nos dedicar ao máximo em oração, na pregação. Mas graças a Deus que tem a outra parte do versículo, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em nós. É como se Paulo dissesse aqui: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me infunde força. Vamos lembrar rapidamente o que eu falei aqui. Cristo em nós, esperança da glória. Primeiro, sofrimento, a parte do pacote do discipulado cristão. Segundo, serviço, a parte que nos cabe das mãos de Deus. E terceiro, Cristo em nós, a parte da nossa esperança da glória. Vamos aplicar essa mensagem. Se Deus tem permitido o sofrimento na sua vida, sofrimento justo, glorifique a Deus. Tem um sofrimento que não é justo. É quando você sofre, como diz Pedro, como malfeitor, ou porque você está intrometendo a sua vida onde não deve ser chamado, onde não é chamado. Aí você não deve sofrer. Esse sofrimento você deve procurar não ter. Mas se você sofre por ser um discípulo de Jesus, e sofre mesmo sendo um discípulo de Jesus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Segundo lugar, use o sofrimento em benefício do Evangelho e da igreja. De que forma você vai fazer isso? Primeiro, não reclamando, não murmurando, glorificando a Deus, dando testemunho. É na hora da dor que a gente tem um testemunho mais bonito da vida da gente. É na hora da luta, da dificuldade, que a gente prega e o outro se convence, muito mais do que na hora da alegria. Porque quando a gente passa pelo vale árido e a gente dá testemunho da fé, a gente conquista almas para Jesus. Terceiro lugar, sirva a Deus como um servo, como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E em último lugar, fortaleça a sua vida na esperança. Quem é a esperança? Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ficar em pé. Esse hino é um hino que eu sei, ouvi já de algumas pessoas que me falaram sobre isso. É um hino que sempre cantava aqui na igreja, ou nas programações da igreja, quando encerrava a programação. Ou num piquenique, ou numa festa. O pessoal mais antigo aí lembra, né? E esse hino fala do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Como é bom, irmãos, a gente sair com esse sentimento no coração, né? Com essa oração nos lábios. Deus vos guarde. Essa é a nossa oração, vamos fazê-la cantando nesse momento. Hino 268. Pelo seu poder,
Sim, Senhor, nós queremos pedir isso. Queremos que Tu guardes a Tua igreja. Ó Deus, nos guarde de todo mal, de toda tentação e de todo caminho que não é o caminho do Senhor. Guia o Teu povo na Tua verdade, na Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque aquilo que estava oculto foi revelado em Cristo Jesus. A Tua palavra é dada a todos nós. Muito obrigado, ó Deus, porque Cristo em nós é a nossa esperança. É a esperança da glória, é a esperança da vida eterna, da salvação. É a esperança que não se confunde, porque Teu amor é derramado em nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por essa bendita e excelsa verdade. E que a Tua paz, a Tua bênção, o Teu favor sejam estendidos à Tua igreja. E aqueles que não estão aqui também, os nossos queridos, onde quer que estejam. Nós oramos por eles e por todo o Teu povo. E rogamos ao Pai que Cristo desperte em nós, cada vez mais, uma vida santa e consagrada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e me espera chegar lá na frente.